Jornalista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é pós-graduado em Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo. Foi repórter e editor do Jornal do Brasil e da Folha de São Paulo, diretor da Ancine e da Rio Filmes. Também foi secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro entre 2012 e 2015. 2 anos depois, assumiu o Ministério da Cultura no governo Temer e, a partir de janeiro, vai comandar a Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Defende a Lei Rouanet como um importante mecanismo de incentivo à cultura e lembra que as verbas canalizadas por meio desse instrumento geram renda, emprego e inclusão social. O ministro Sérgio Sá Leitão é o convidado de hoje do Roda Viva. Bem-vindos ao Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. No centro da roda, hoje está o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, futuro secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook, também no nosso perfil do Twitter. Para conversar com Sérgio Sá Leitão, convidamos Bruno Barreto, cineasta, Sônia Raci, colunista do jornal Estado de São Paulo, jornalista da Rádio Eldorado e apresentadora da Band. Ana Paula Souza, jornalista, mestre em Indústrias Culturais pelo King's College de Londres e doutora em Sociologia da Cultura pela Unicamp. Eduardo Saron, diretor do Instituto Itaú Cultural. Mauro Garcia, presidente executivo da Bravi, a Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão. Fábio Sesnick, advogado e autor do livro Guia do Incentivo à Cultura. E somos acompanhados e supervisionados pelo nosso criativo cartunista Paulo Caruso, com desenhos feitos em tempo real. Boa noite a todos, boa noite, ministro, futuro secretário. Sérgio, nós sabemos que o atual governador, Sérgio Dória, quando ele convida as pessoas para o seu secretariado, e agora um secretariado ministerial, ele costuma dar missões e pedir coisas. A gente queria saber quais foram as coisas que o futuro governador Dória te pediu. As coisas mais importantes, sua principal missão, não precisa ser extensivo. Bom, Ricardo, eu já estou com uma série de missões dadas pelo governador eleito João Dória. Poderia citar aqui algumas, né? Acho que a principal é incorporar essa dimensão da economia criativa ao trabalho da Secretaria de Cultura. As atividades culturais e criativas no estado de São Paulo representam 3,9% do PIB do estado, são cerca de 100 mil empresas, 330 mil empregos, e é um peso realmente muito significativo, não apenas na economia do estado, mas no país, né? Nós estamos falando de 47% do total do PIB da economia criativa no Brasil, né? 40% das empresas, 41% dos empregos. Então, nós precisamos, de fato, ter uma política de apoio, de estímulo ao desenvolvimento das atividades culturais e criativas no estado de São Paulo, porque isso é uma das maneiras de impulsionar o desenvolvimento do estado. Essas atividades são vocações de São Paulo, o potencial é imenso e penso que nós podemos fazer muito a partir da Secretaria para estimular este setor. Mas há outras missões também. Acho que nós podemos melhorar o desempenho das nossas instituições culturais e dos programas da Secretaria com mais eficiência, mais eficácia, ampliar o alcance. Há também aí uma missão para 2022 ou antes, que é, em conjunto com a Universidade de São Paulo, revitalizarmos o Museu do Ipiranga, o chamado Museu Paulista. Afinal de contas, é impensável a celebração dos 200 anos da independência sem o Museu do Ipiranga reaberto e funcionando plenamente. Enfim, há uma série de missões e estou entusiasmado com essa possibilidade. Aproveitando, eu fiz um mix aqui entre seu nome e do futuro governador João Dória. Agora, Ana Paula.
Boa noite. Bom, certamente a gente vai falar bastante ainda da Secretaria de Estado da Cultura, mas eu queria voltar para o momento que a gente está hoje, do Ministério da Cultura ainda, e para começar já animados, né, falar da recente polêmica envolvendo o Conselho Superior de Cinema. Para explicar rapidamente, a gente vai enfrentar uma questão regulatória no audiovisual, que é a regulação do VOD. E algumas entidades de cinema, o streaming, o vídeo sob demanda. E algumas entidades ligadas ao setor cinematográfico se posicionaram frontalmente contra a nova Constituição do Conselho Superior de Cinema, que é encarregado de formular as políticas do setor audiovisual. E realmente, ministro, chama a atenção a composição pelo fato de, no Conselho, haver muitos representantes da indústria norte-americana, da Netflix, representantes que não contestamos a qualidade deles como profissionais, mas algumas pessoas sentem que esse conselho foi formado para que se regule o vídeo sob demanda no Brasil de acordo com interesses não necessariamente dos produtores nacionais, que se sentem menos representados. Olha, Ana Paula, essa polêmica, acho uma polêmica bizantina, inteiramente desnecessária e sem nenhuma razão de ser. Em primeiro lugar, porque não cabe ao Conselho Superior de Cinema estabelecer a regulamentação ou a regulação do vídeo on demand no Brasil. Isso é matéria para o Congresso. Ou seja, a função do Conselho Superior de Cinema é dar subsídios e formular a política de audiovisual, mas não estabelecer as regras ou determinar as regras de regulação ou de regulamentação de um segmento ou de uma atividade. Em segundo lugar, o Conselho Superior de Cinema já debateu esse assunto. Nós ficamos mais ou menos 1 ano e meio no âmbito do Conselho debatendo este assunto e chegamos já a uma proposta de projeto de lei ou de, enfim, uma proposição legislativa de regulamentação da incidência do Condecine, ou da Condecine, melhor dizendo, sobre o vídeo on demand, e nós estamos agora ultimando os preparativos para enviar à Casa Civil e ao presidente Michel Temer, que certamente compartilhará isso com o presidente Bolsonaro. O Conselho já chegou a uma deliberação sobre este assunto. Em relação à composição, pela primeira vez na história do Conselho Superior de Cinema, nós consultamos cerca de 50 entidades do audiovisual para que indicassem seus representantes. E os membros foram escolhidos entre esses indicados pelas entidades. Até a última composição, né, que termina o seu mandato agora em 20 de dezembro, a escolha era nominal e os integrantes não representavam oficialmente entidades e segmentos da atividade, o que dificultava muito a pactuação e a discussão de políticas, programas e ações. Agora não. Na próxima composição do Conselho, nós teremos pessoas representando oficialmente entidades ou conjuntos de entidades e, portanto, segmentos da atividade audiovisual. Já havia um representante de um estúdio americano, agora há um representante da Associação dos Estúdios, a associação que representa os estúdios americanos. Mas é um representante, é exatamente como havia antes. Havia uma representante do Netflix, agora há uma representante da associação da entidade que congrega as empresas de vídeo por demanda. Acho que nós temos um salto de qualidade na representação. De qualquer maneira, a produção independente continua sendo metade da representação nesse conselho e pela primeira vez nós temos representantes das entidades de cineastas e produtores do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, também do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais e por aí vai. Eu penso que a representatividade, ao contrário do que tem sido dito por aí, essa representatividade aumentou e não diminuiu. Bruno. Eu concordo com o ministro. Eu sou membro do conselho que está encerrando
né, o seu mandato agora dia 20 e continuarei no próximo. Não represento nenhuma entidade, eu sou tecnicamente chamado de representante da sociedade civil, né? E eu acho que o que o ministro falou é realmente o que está havendo, finalmente, é uma mudança mesmo de forma de pensar, né? À toa que a nova secretaria vai se chamar não só cultura, mas economia criativa. Eu acho que de todos os ministros que a gente teve, não é porque o ministro está aqui, mas o primeiro ministro a realmente encarar a cultura como economia criativa foi o ministro Sérgio Leitão. Então, isso é um passo. Está havendo uma mudança de maneira de pensar, de escala, sabe, sem os vícios antigos de todos os ministros da cultura, que tinham uma ideia mais aristotélica do que era cultura, entende? Então, eu estou vendo isso tudo. E outra coisa é o seguinte, quer dizer, o streaming está entrando no Brasil, né? A Netflix está produzindo com dinheiro próprio, né? Por enquanto, ainda não tem. Então quer dizer, você vai começar, deixa acontecer, né? O melhor é regulamentar o mínimo possível para deixar acontecer. E você regulamenta o resultado, né? Você tem uma pergunta? Hã? Você tem uma pergunta? Desculpa, eu achei que você queria saber a minha opinião. Perdão. Então, perdão total. Estou envergonhado. Você quer fazer uma pergunta? Eu passo para o Sarão. Passa para o Sarão, por favor. Fica envergonhado, não, Bruno. Você é de casa. Sua consideração é importante. Eu acho que é verdade. Contextualiza. Ministro, você passou por vários espaços do mundo da cultura. Talvez seja um dos poucos gestores culturais nesse país que tenha ocupado o cargo de secretário municipal de cultura, agora ministro da cultura e vai, daqui a pouco, sentar na cadeira de secretário de Estado aqui de São Paulo da Cultura. Geralmente as pessoas perguntam quais foram os acertos. Eu queria saber de você, eu acho que tem aí um dado de aprendizado não só para os futuros gestores que assumem as pastas nos próximos dias aí nos estados e até para o próximo ministro, Osmar Terra. Queria saber de você, ministro, quais são, nesse processo de contínuo aprendizado, quais são os erros que você considerou ter feito e que hoje você faria diferente, né? O que você fez lá atrás e que poderia ter feito de outra forma para alcançar um outro objetivo que talvez você não tenha alcançado com a beleza e com a riqueza que você gostaria? Obrigado pela pergunta, Saron. Só retomando ali o comentário do Bruno e a questão da Ana Paula, eu acho que é impensável hoje discutir, formular política de audiovisual sem levar em consideração o conjunto do ecossistema dessa atividade, que é um ecossistema que vem se transformando numa velocidade muito grande e que incorpora cada vez mais novos meios, novas plataformas, novas linguagens. Quer dizer, como é que você vai formular e pactuar políticas, programas e ações sem ter na mesa representantes das programadoras de televisão por assinatura, dos radiodifusores, das distribuidoras internacionais, das distribuidoras brasileiras, dos exibidores, das empresas de vídeo on demand, também das grandes empresas de tecnologia, enfim. Esse é o ambiente do audiovisual hoje. Se a gente quer ter, de fato, uma política de desenvolvimento transformadora, a gente precisa botar todo mundo na mesa e discutir em conjunto, quer dizer, e claro, ao lado dos produtores independentes, dos cineastas e produtores de todo o país, não apenas do Rio e de São Paulo, como vinha acontecendo, né? Enfim. Fecho parênteses, vou para a sua pergunta, Saron. Obviamente que assim, eu me questiono o tempo todo e procuro aprender muito com a experiência, né? E a gente aprende até mais com os erros, né? Do que, obviamente, com os acertos. Todo grande acerto resulta de uma sucessão de erros. Mas eu prefiro compartilhar com você e com vocês, com os espectadores, coisas que eu gostaria de ter feito agora nessa gestão do Ministério e, infelizmente, não consegui. Acho que eu estou terminando uma gestão que foi muito produtiva, acho que conseguimos entregar muitas realizações para a sociedade brasileira, para o ambiente, para o meio
cultural, mas algumas questões importantes nós não conseguimos, por diversas razões. Eu acho que ainda falta no nosso país um programa de fomento direto à cultura em nível federal. Nós temos um programa de fomento indireto muito relevante, muito significativo, que é a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Temos um programa de fomento direto ao audiovisual também muito relevante, muito significativo, por meio do Fundo Setorial do Audiovisual, mas não temos um programa de fomento direto à cultura para outras áreas, para outras linguagens, e isso realmente faz falta. O meu desejo teria sido, ou é, na verdade, né, porque isso está aí, acho que é uma pauta que o próximo governo pode implementar, é vincular essa participação que a cultura tem nas loterias federais e que nós conseguimos não apenas assegurar, mas também ampliar por meio da MP 846, mas vincular esta participação a um programa de fomento direto, de maneira que esses recursos não sejam contingenciados como vem sendo historicamente. Aí nós poderíamos ter um investimento direto em artes cênicas, artes visuais, música, design, patrimônio e outras áreas, da ordem de 450 milhões de reais por ano, certamente com resultados muito positivos para a cultura brasileira. Então, eu citaria este exemplo, mas há outros, né? Eu também procurei, fiz um esforço muito grande, mas não consegui viabilizar a transformação do escritório de registro de obras, né, que funciona no âmbito da Biblioteca Nacional e que parece um pouco uma repartição de filme do Monty Python, né? É um certo pesadelo burocrático com muita ineficiência, lentidão, etc., e que não cumpre, na minha visão, adequadamente, apesar do esforço dos seus servidores, porque você precisa ter sistema de gestão, você precisa ter banco de dados com metabusca, enfim, etc., né? Um choque de tecnologia, de inovação. As pessoas não devem precisar ir pessoalmente, presencialmente até a Biblioteca Nacional no Rio ou então em Brasília para registrar as suas criações, as suas obras. Enfim, isso aí está no meio do caminho, mas também vamos deixar para o novo governo, que certamente poderá dar continuidade ao projeto e terá, então, o prazer e a honra de inaugurar um novo escritório de registro de obras, que certamente será um avanço muito relevante para a cultura brasileira. Enfim, poderia citar várias, mas eu fico com essas duas realizações que eu gostaria de ter no repertório e no acervo da gestão, mas infelizmente não consegui. Fábio. Sérgio, sua gestão no governo federal deu alguns avanços importantes em termos de governança, o caso, por exemplo, da gestão da Cinemateca por uma OS. Em São Paulo, a gente já tem um sistema de OSs organizados, quer dizer, museus, orquestras, etc., tem uma lei de incentivo, e aí eu me perguntei, e fiquei curioso por uma resposta sua, de qual é o desafio do modelo de governança para São Paulo, sendo que parece assim, já há uma descentralização nas OSs e tal, quer dizer, o que fazer, o que São Paulo precisa melhorar? Você já tem esse diagnóstico? Bom, eu sou um entusiasta do modelo de gestão de instituições públicas por organizações sociais. Acho que é uma maneira de nós termos uma combinação entre o melhor do mundo privado e o melhor do mundo público, né? Uma gestão ágil, dinâmica, com a possibilidade de contratação de profissionais qualificados e por aí vai, ao mesmo tempo que você preserva e até, na verdade, realiza melhor o interesse público, né? Enfim, São Paulo realmente é referência nesse campo. Agora, eu acho que é um modelo que já tem muitos anos de funcionamento e, claramente, nós podemos fazer um diagnóstico e apontar tanto os acertos quanto, talvez, alguns erros ou alguns problemas. Eu acho que, como tudo, esse modelo pode ser aperfeiçoado, pode ser melhorado, e é justamente essa a ideia, para que a gente tenha
ganhos de eficiência, ganhos de eficácia, ganhos de produtividade, ganhos, sobretudo, no que diz respeito ao alcance do trabalho que é realizado. Eu penso que as instituições que são comandadas por OSs, hoje, no âmbito do Estado de São Paulo, podem ter um desempenho ainda melhor. E, certamente, as OSs são e serão parceiras nesse movimento, porque também é o objetivo delas. Então, eu acho que a Secretaria e as OSs, em conjunto, em parceria, deverão encontrar os caminhos para que nós tenhamos mais produtividade, mais alcance, mais eficiência, mais eficácia para qualificarmos os resultados e, eu diria, prestarmos serviços ainda melhores para o setor cultural e para o conjunto da sociedade de São Paulo. Ministro, agora a Sônia Raci. Bom, ministro, o senhor falou agorinha que faltou um programa de fomento direto que você gostaria de ter montado. Eu queria saber a sua opinião sobre qual o nível de interferência governamental é necessária na cultura. A cultura precisa de incentivos governamentais? Como é que funciona nos outros países do mundo? A cultura é sempre incentivada por governos ou é a sociedade privada que faz isso? Sônia, excelente pergunta, né? Eu acho que, de certa maneira, se consolidou no Brasil uma visão equivocada de que a cultura não deve ter nenhum tipo de incentivo ou de apoio do poder público, não deve ser objeto de política pública. Não há país civilizado no mundo em que não haja uma política cultural e não haja instrumentos de fomento, de incentivo, de estímulo à cultura. Naturalmente que o objetivo tem que ser sempre que essas atividades possam, ao máximo, caminhar com as próprias pernas. Mas em que patamar nós estamos? Muitas delas não são sustentáveis e, por outro lado, muitas delas respondem tão bem aos estímulos, gerando renda, gerando emprego, que faz todo sentido estimulá-las como política de desenvolvimento, como política econômica, da mesma forma que se faz com outros setores considerados estratégicos, a indústria automobilística, qual o nível que nós estamos em comparação aos outros, ministro? Que nível que nós estamos? Estamos aquém, abaixo? É suficiente, não é? Falta dinheiro na cultura? Não, nós estamos, eu diria, um pouco abaixo. Por exemplo, vários países que são referência nesse campo, como, por exemplo, o Reino Unido, têm a destinação de um percentual das receitas das loterias para projetos culturais, incluindo preservação de patrimônio, funcionamento de museus, orquestras, etc. Nós temos a destinação legal, mas os recursos não chegam porque acabam sendo contingenciados pelo modo como isso está colocado na nossa legislação. Por isso que eu mencionei anteriormente, quer dizer, eu defendo que haja a destinação direta desses recursos para projetos culturais, de maneira que a gente evite essa possibilidade do contingenciamento, de maneira que esses recursos não entrem, por exemplo, no cálculo do teto de gastos, do déficit ou do superávit fiscal e por aí vai. O sistema está correto, mas não está sendo bem aplicado, é isso? Na verdade, assim, há o percentual, mas os recursos não chegam. Então, né? Quanto da sua pasta, por exemplo, foi contingenciado, por exemplo? Olha, Ricardo, na verdade é um percentual muito pequeno. Nós tivemos esse ano um contingenciamento inicial da ordem de 10% do nosso orçamento e conseguimos, no final das contas, aumentar em cerca de 150 milhões de reais o orçamento direto do Ministério, né? Uma coisa que eu aprendi na administração pública é que funciona muito aquela máxima do neném prancha sobre futebol, quer dizer, quem pede recebe, quem se desloca tem preferência. Então, em vez de ficar pedindo recursos e reclamando que não tem dinheiro, que foi contingenciado, é melhor você mostrar serviço que certamente a autoridade saberá reconhecer e recompensar, porque obviamente que o objetivo de todo governo é realizar. Claro. E as áreas que realizam tendem a ter mais recursos. Foi o que aconteceu em 2017 e aconteceu agora de novo em 2018. Né? Vamos terminar o ano, assim como terminamos 2017, com um orçamento maior executado do que aquilo que havia previsto, do que era previsto na lei orçamentária.
A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos já com o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, futuro secretário da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Rapidinho, já voltamos. Estamos de volta com o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, futuro secretário da Cultura de São Paulo e Economia Criativa. Vamos começar para fechar a nossa roda de perguntas com o Mauro Garcia, presidente executivo da Brave. Vamos lá. Ministro, eu vou seguir um pouco com a pergunta da Sônia e falar de subsídios, né? E aí vou aproximar da minha área aqui, que é o audiovisual. Muitos países no mundo têm políticas de subsídios para o audiovisual, assim, mas não como instrumentos de dependência, e sim como indutores, né? Mas esses subsídios, em muitos desses países, eles não são sozinhos para o fomento à produção. Eles estão atrelados a outros mecanismos, como de atração de produção, de coprodução internacional, até pensando na própria distribuição global desses conteúdos, né? No caso do Brasil, o que falta para a gente ir além, avançar para estágios seguintes do que o puro subsídio, né? Para a gente poder ter realmente uma indústria sólida que permita que a produção audiovisual brasileira tenha essa inserção global. E aí até se aproxima do assunto que a gente estava falando do vídeo por demanda, que é assim, a necessidade agora não é mais, como já foi, do abastecimento do mercado interno. Nós temos que dar um passo à frente de inserir a produção brasileira nesse mercado global e as plataformas vão ser essa forma de distribuição. O que falta para a gente ir para o estágio seguinte, além de só subsidiar o fomento, né, ou a produção? Bom, eu acho que nós precisamos ter um número maior de conteúdos efetivamente competitivos em todas as áreas, em todas as plataformas, todos os gêneros, estilos, linguagens, etc. E competitivos não apenas no que diz respeito ao mercado interno, mas, sobretudo, pensando na arena global. Eu acho que, do ponto de vista da política pública, Mauro, nós já demos o salto. Agora, o que nós precisamos é esperar para ver o efeito disso, o impacto disso sobre o mercado. Que salto foi esse? Em primeiro lugar, substituir a lógica do subsídio pela lógica do investimento. Então, hoje, tudo que diz respeito à política pública de audiovisual, todas as linhas de investimento são, como eu disse, investimento e não mais subsídio, fundo perdido, etc. Né? Acho que isso também ajuda a tornar o mercado mais eficiente, mais eficaz, mais competitivo, né? A outra questão, que também eu acho que já está resolvida, é que antes havia uma concentração de investimento em um ou dois elos da cadeia, né? E agora nós, a partir de 2018, distribuímos melhor os recursos da política de audiovisual com várias novas linhas de investimento cobrindo todos os elos de todas as cadeias de valor da atividade. Então, nós temos novas linhas para coprodução internacional, para infraestrutura e tecnologia, para formação e capacitação, para preservação e digitalização, para investimento também em games, mostras e festivais, que são, na verdade, difusão. Enfim, eu acho que hoje, na política de audiovisual, nós temos linhas de investimento que cobrem todo o ecossistema da atividade, não apenas cinema, mas também produção independente de televisão, conteúdo para vídeo por demanda e outros meios. Enfim, acho que agora a política está realmente completa e ela certamente surtirá efeitos positivos nos próximos anos e isso se refletirá numa maior competitividade do conteúdo brasileiro na arena global. Só acha que uma pergunta, Mauro. Perdão, Ricardo, só para fechar aqui. Você acha que no campo da coprodução internacional, aí nós não discutindo a qualidade, a criatividade, mas aí a nossa moeda
não ajuda? Quer dizer, porque assim, no casamento com outros países, na coprodução internacional? Certamente que nós temos algumas barreiras e algumas dificuldades, mas se tivermos um conjunto de conteúdos, produtos realmente competitivos, essas barreiras, esses obstáculos serão superados, porque outros países também têm barreiras e obstáculos e superaram, né? Quer dizer, se a gente pensar, por exemplo, no que acontece hoje com a produção audiovisual da Coreia do Sul, para citar um exemplo, poderíamos imaginar quantas barreiras a Coreia do Sul teve que superar e enfrentar para atingir a posição que tem hoje no mercado audiovisual global. Eu penso que o Brasil tem tudo para ser, em 10 anos, para ter, em 10 anos, uma das 5 maiores indústrias audiovisuais do planeta. Nós temos todos os insumos, temos todas as condições, temos também uma política agora de audiovisual que, na minha visão, está no caminho certo, né? Acho que é importante dizer que este ano nós estamos batendo todos os recorde de recursos disponibilizados, cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais, recorde de recursos efetivamente desembolsados, recorde de número de projetos contratados, de número de projetos selecionados e por aí vai, né? E o mercado está respondendo a isso de maneira muito positiva, né? Se esse investimento continuar dessa maneira pelos próximos 10 anos, nós conseguiremos atingir esse patamar, porque capacidade, qualidade, talento a gente tem. Saron. Ministro, Ali atrás. o tema que sempre está presente nas nossas rodas, nas conversas com os familiares, no mundo da cultura, a tão falada Lei Rouanet, né? Nós somos 0,64% de todo o orçamento dedicado a incentivos fiscais. Nós temos, como você tem ressaltado, um processo de transparência cada vez mais aprimorado sobre o uso da Lei Rouanet. Você recentemente trouxe à tona um grande estudo junto com a GV, importante estudo que conecta a Lei Rouanet com o desenvolvimento econômico do país. Mas mesmo assim, como você mesmo diz, a Lei Rouanet é quase que a Lei Geni. Tinha que trocar, é uma fala sempre recorrente sua. Afinal, ministro, acho que é uma boa oportunidade de a gente explicar para a sociedade o que é a Lei Rouanet e o que precisa ser feito para que a gente supere esta dicotomia de chamar a Lei Rouanet de Lei Geni, ou seja, o que precisa melhorar nela para que a gente possa, de fato, reconhecer esse importante espaço de incentivo fiscal. Muito bem, Saron. Eu lembro que nos anos dos governos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a Lei Rouanet era muito combatida pela esquerda, que chamava ela de neoliberal, né? E aí, depois, nos governos do PT, por diversas razões, a lei passou a ser muito combatida pela direita, que inclusive acusava de favorecimento e etc., né? Eu tendo a achar que algo que é acusado pela esquerda e pela direita provavelmente incorpora aquele princípio do Aristóteles, né? Segundo o qual a virtude está no meio, né? Mas, enfim, o fato é que talvez até a esquerda tivesse alguma razão. De fato, a Lei Rouanet é um instrumento essencialmente liberal de política pública. Por quê? Por que liberal? Por que eu cometo esta ousadia, né? Que certamente surpreenderá muitas pessoas ditas ou que se consideram liberais em termos de economia? Porque é um mecanismo que dá ao contribuinte a liberdade de escolher se ele quer pagar parte do seu imposto de renda, do que deve ao governo federal a título de imposto de renda, se prefere pagar ao governo parte disso ou se prefere destinar a projetos culturais. Então, é uma opção do contribuinte. E depois o contribuinte, se opta por alocar parte do seu imposto de renda a pagar em projetos culturais, ele escolhe quais são os projetos culturais ou qual é o projeto cultural para o qual ele deseja destinar. Portanto, é um ato de liberdade
do contribuinte, seja pessoa física, seja pessoa jurídica que tributa por lucro real, enfim. O que me parece um mecanismo muito interessante porque o poder de decisão, o poder de escolha, a liberdade está com o contribuinte, o que é uma ideia essencialmente liberal, né? Enfim, então eu realmente tenho uma certa dificuldade de entender a crítica dos liberais à Lei Rouanet. Por outro lado, né, eu acho que nós temos que entender a Lei Rouanet, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, como nós encaramos os incentivos fiscais para outras atividades econômicas, como, por exemplo, para a indústria automobilística, para o agronegócio, para a indústria de refrigerantes e outros setores, né? São setores que são identificados como sendo estratégicos para o desenvolvimento do país, por diversas razões, e que, então, são objeto de incentivos fiscais por parte do governo, que renuncia a impostos com o intuito de injetar recursos nessa atividade, aumentar a liquidez, a competitividade, mitigar riscos, tornar a indústria mais competitiva em cada um desses setores. A Lei Rouanet é um mecanismo desse tipo e é assim que nós devemos encará-la, né? Ou seja, como um instrumento de incentivo ao crescimento, à expansão das atividades culturais e criativas, que são atividades que já respondem por 2,64% do nosso PIB, empregam mais de 1 milhão de pessoas, são impulsionadas, feitas por cerca de 250 mil empresas, atividades que são marcadas por terem um alto impacto na geração de renda, na geração de emprego, na geração de valor agregado, de exportação e até de aumento de arrecadação tributária, né? Os estudos de impacto econômico que fizemos recentemente, todos mostram isso, né? Eu sempre lembro o exemplo da FLIP, da Festa Literária Internacional de Paraty, que é um evento que custa 3,5 milhões de reais e só de arrecadação de impostos gera 4 milhões e 700 mil e tem um impacto econômico total de 47 milhões de reais, gera 2 mil empregos e por aí vai, né? Enfim, então os dados são sempre muito positivos e eloquentes. A Lei Federal de Incentivo à Cultura, na minha visão, deve ser encarada como um instrumento de fortalecimento da economia criativa brasileira, um fator, um vetor de impulso para o desenvolvimento desta atividade. Quais seriam as oportunidades de melhoria? Então, outra maneira que nós temos de encarar, Saron, só para complementar o raciocínio anterior, é também encarar a Lei Federal de Incentivo à Cultura como um dos maiores, se não o maior, programa de democratização do acesso à cultura que há no mundo. Nos 27 anos de existência da Lei Rouanet, nada menos do que 3 bilhões e 300 milhões de ingressos para espetáculos, exposições e eventos culturais foram distribuídos gratuitamente para projetos incentivados. É realmente um resultado espetacular, né? O investimento em cultura é um investimento que tem o que a gente chama de triplo ganho ou triplo benefício, né? Em primeiro lugar, tem o impacto econômico, o quanto movimenta da economia, o quanto gera de renda, de emprego, sempre com um efeito multiplicador muito alto, inclusive se compararmos com outras atividades econômicas, né? O segundo ganho, obviamente, é o ganho em termos de enriquecimento do repertório, da sensibilidade das pessoas que são impactadas por aquele projeto, o quanto cada um dos indivíduos ganha em termos do seu repertório intelectual, de conhecimento, de sensibilidade e por aí vai. E, finalmente, o terceiro ganho é o ganho do Estado por meio da arrecadação de impostos. Quer dizer, há poucos investimentos feitos pelo Estado que revertem em aumento de arrecadação. Agora, eu acho que nós avançamos muito no que diz respeito à Lei Rouanet, em termos de desburocratização, aumento de controle, quer dizer, muitos dos problemas verificados anteriormente, no passado, foram resolvidos, sanados. Acho que o mecanismo hoje está funcionando muito bem, duvido que haja outro
pelo menos em nível federal, que tenha o mesmo grau ou talvez um grau maior de transparência e confiabilidade, né? Ministro. Mas é claro que nós podemos aperfeiçoar e melhorar. Ana Paula tem... Ministro, na sua trajetória na área da cultura, você tem também uma história particular com o audiovisual. Você foi diretor da Ancine, esteve à frente da Rio Filme quando implantou uma política de grandes produções no Rio de Janeiro. Eu queria saber quais são os seus planos para o audiovisual à frente da Secretaria de Estado aqui em São Paulo. E eu me lembro que a SP Cine, quando foi criada, era para ser uma empresa municipal e estadual, tinha aporte das duas instâncias, hoje ela está subordinada à Secretaria Municipal de Cultura. Queria saber quais são os seus planos, para a SP Cine, para o audiovisual em geral, até porque indústrias criativas, cinema conta. Ana Paula, eu acho que no que diz respeito ao Ministério da Cultura, a gente conseguiu avançar em várias áreas, né? Eu mencionei, por exemplo, o investimento de 1,3 bilhão de reais em audiovisual este ano, mas é importante dizer que, por exemplo, em patrimônio histórico e patrimônio imaterial e também em museus, nós investimos a mesma quantia nesta gestão, 1,3 bilhão de reais. E avançamos também em culturas populares, enfim, em várias áreas, né? Agora, realmente, acho que o audiovisual é uma área importante dentro de uma política de apoio ao desenvolvimento da economia criativa. Eu já conversei com o secretário municipal de Cultura de São Paulo, André Sturmi, sobre essa questão da SP Cine. A ideia é trabalhar em conjunto. Agora, nós precisamos também pensar na produção audiovisual fora da capital. Algo que me fascina e que também me entusiasma aqui em São Paulo é o fato de nós termos municípios muito fortes, muito potentes nessa área, além da capital, né? Mais ou menos metade da economia criativa de São Paulo, tanto em termos de PIB quanto de empregos e número de empresas, está fora da capital, né? Enfim, então penso que é necessário ter uma política de audiovisual para a capital, que vem sendo feita com bastante qualidade e excelência pela SP Cine. Agora, nós precisamos pensar também em outros municípios onde há esta vocação, há este potencial, e nós podemos estimular. Também do ponto de vista da atração de produções. Então, nós já desenhamos um programa para isso, que contará com recursos da linha de co-investimento regional da Ancine, para que nós possamos, em conjunto com a SP Cine, ter uma política de audiovisual complementar à que já existe aqui para a capital. E teremos também uma Film Commission estadual que deve atuar em conjunto com a Film Commission da capital para facilitar filmagens e atrair filmagens para outros municípios além da capital. Esse programa é um programa que já está desenhado e que será implementado logo nos primeiros meses de gestão. Cisnik. Eu queria pegar o gancho aqui, Sérgio, do Saron, que falou um pouquinho da Lei Rouanet e da importância dos incentivos, né? No Brasil, para além da Rouanet, você teve um desenvolvimento de uma política de incentivo também no âmbito dos estados e municípios. Aqui em São Paulo, o PROAC é um incentivo do Estado que tem um papel estratégico como complementar no financiamento de projetos e de iniciativas culturais. A gente vê que o PROAC, nesses últimos anos, tem passado por uma dificuldade de recursos, de burocracia, de aprovação de prestação de contas, né? Tem se acumulado muita prestação de contas, como você viu provavelmente no Ministério da Cultura. Então, nada do que provavelmente você vai encontrar aqui no PROAC é novidade. Você já pegou um quadro parecido no plano federal. Quais são as propostas aqui para São Paulo em relação a incentivos? Aprimorar procedimentos, quer dizer, você já visitou aí o programa do PROAC e tem ideias de como melhorar o sistema aqui em São Paulo? Sim, sem dúvida. Bom, até para esclarecer o espectador, né, nós temos aqui em São Paulo o PROAC Fomento Indireto, quer dizer, por meio então de incentivo fiscal, de ICMS, e temos o PROAC Fomento Direto com recursos orçamentários, né? Então, são dois mecanismos distintos e complementares. Em relação ao PROAC
fomento direto, penso que o que nós precisamos fazer é aumentar o volume de recursos e simplificar os regulamentos e as linhas. E precisamos ter também o acompanhamento e a mensuração de resultados, inclusive de impacto econômico, para que a gente possa mostrar para a sociedade o quanto este investimento está revertendo para ela na forma de geração de emprego, geração de renda, inclusão, etc. Também, com isso, ampliando o acesso da população de São Paulo a bens e serviços culturais. No que diz respeito ao fomento indireto, acho que o que nós precisamos fazer é muito parecido com o que fizemos em relação à Lei Rouanet. É preciso desburocratizar, simplificar, é preciso automatizar esse mecanismo, quer dizer, fazer toda a gestão em sistema, até para dar mais transparência a isso, quer dizer, com informações em tempo real, para termos um aplicativo em que não apenas os usuários diretos, mas também toda a população possa ter acesso aos projetos e acompanhar a sua realização. E precisamos também ter esta análise de prestação de contas, vamos enfrentar esse déficit, reduzir, e a meta é zerar este déficit e termos, como eu mencionei em relação ao PROAC Fomento Direto, também a mensuração e o estudo de impacto econômico, mensuração de resultados e o estudo de impacto econômico. Então, este também é um programa que nós já conseguimos desenhar a partir de um diagnóstico, né, que fizemos. Penso que poderemos melhorar muito o desempenho do PROAC, tanto o PROAC com incentivos quanto o PROAC com recursos orçamentários. Sônia. Ministro, o senhor está falando desde o começo do programa sobre economia criativa, né? Primeiro, dá para explicar para o telespectador um pouquinho melhor o que é economia criativa? Segundo, o senhor negociou com o governador Dória a inclusão dessa atividade, entre aspas, na Secretaria de Cultura, e chamar Cultura e Economia Criativa? Qual a importância disso? É uma novidade ou sempre existiu economia criativa e ninguém deu a devida importância para isso? Sônia, na verdade, quando a gente fala de economia criativa, a gente está se referindo à dimensão econômica das atividades culturais Mas isso sempre e existiu. criativas. Essas atividades, na verdade, sempre existiram. Aliás, sempre existiram mesmo, né? Porque depois que o ser humano aprendeu a caçar para se alimentar e a se aquecer, né, ele foi fazer pinturas nas paredes das cavernas, né, o Homo sapiens, e ali ele se transformou também... Não ganhava nada por isso, né? No Homo ludens, né? Enfim, então, não ganhava basicamente, nada por isso, desde que o mundo é mundo, né, desde que há humanidade na Terra, o ser humano se dedica a atividades lúdicas, artísticas, criativas, etc. Claro que isso foi se transformando ao longo do tempo, mas o fato é que essas atividades já existiam, a dimensão econômica das atividades culturais e criativas, isso já existia, mas não era objeto de política pública e não era reconhecido. Monetização da cultura, é isso? Como monetizar? Exatamente, quer dizer, é encararmos a produção e a difusão cultural e também o consumo de bens e serviços culturais como uma economia e como objeto de uma política de promoção de desenvolvimento econômico. Isso, obviamente, que não pode ser um programa específico, tem que ser uma maneira de ver as coisas que vai permear todas as ações, todas as políticas, programas e ações da Secretaria. O governador é um entusiasta disso. Por que a inclusão do nome Economia Criativa à Secretaria de Cultura? Para marcar esse posicionamento. Houve uma negociação? Não, na verdade, assim, a minha conversa com o governador eleito João Dória sobre este assunto sempre foi muito fácil, porque ele compartilha comigo desta visão, quer dizer, de reconhecer que as atividades culturais e criativas, as expressões, manifestações artísticas têm essa dimensão econômica, são vocações da sociedade brasileira e têm um impacto muito grande na promoção de desenvolvimento econômico e social. E podem ter um impacto ainda maior, o potencial ainda não realizado é imenso, não apenas aqui em São Paulo, no país inteiro. Enfim,
João Dória tem essa visão, tem essa compreensão, então o nosso entendimento, a nossa sintonia, a nossa sinergia em relação a isso... Foi uma sinalização para foi muito grande. E aí, de comum acordo, decidimos, com isso, com a alteração do nome da secretaria, sinalizar claramente que esta passará a ser uma abordagem marcante no âmbito da secretaria e da política cultural do governo do Estado de São Paulo. Depois a gente quantifica isso. Isso. A gente, no próximo bloco, começa com a pergunta do Bruno. Então, a gente passa para um intervalo rapidinho e voltamos com o ministro Sérgio Saleitão, o futuro secretário da Cultura e Economia Criativa de São Paulo. Fica aí, é só um instantinho. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com o ministro Sérgio Saleitão, futuro secretário da Cultura e Economia Criativa de São Paulo. E vamos agora ouvir uma pergunta do Bruno Barreto. Ministro, eu tenho ouvido falar muito que a Amazon só está esperando por um mínimo de, como se diz, segurança jurídica para entrar no mercado audiovisual brasileiro produzindo. É verdade? O que o senhor sabe a respeito disso? Sim, Bruno, é verdade. Hoje nós temos um obstáculo aqui no Brasil ao desenvolvimento do mercado de vídeo por demanda, que é justamente uma ausência de regulamentação sobre a incidência da Condecine, que é uma CID, né, uma espécie de taxa, sobre essa atividade, né? O modo como isso aparece na legislação atual gera uma incerteza, uma insegurança jurídica. A Netflix resolveu entrar no mercado de maneira destemida, independentemente disso, outros players também, mas há players como a Amazon que estão aguardando essa regulamentação. Portanto, é uma questão que urge. Como eu mencionei no início do programa, nós discutimos essa regulamentação no âmbito do Conselho Superior de Cinema. Foi muito difícil construir um consenso entre todos os players. Conseguimos chegar a um consenso que envolveu quase todos os segmentos, apenas poucos segmentos não concordaram com a versão final dessa proposta e agora nós estamos ultimando para que essa proposição legislativa de regulamentação da incidência da Condecine sobre o mercado de vídeo por demanda seja enviada à Casa Civil e ao presidente Michel Temer, e aí o presidente vai decidir o que fazer, se ele envia ao Congresso ou se ele passa isso para o presidente Jair Bolsonaro para que o próximo governo faça isso. Nós temos no Congresso tramitando 2 projetos, um do deputado Paulo Teixeira e outro do senador Humberto Costa, que são projetos muito ruins, são projetos que, na minha visão, paralisariam o vídeo por demanda, criariam um ônus imenso, não apenas para as empresas, mas também para os consumidores. São projetos da idade da pedra. Nós precisamos, então, colocar uma alternativa que seja factível para o mercado e que crie essa segurança para que o vídeo por demanda possa crescer ainda mais, beneficiando não apenas a produção de conteúdo brasileira, mas também e, sobretudo, os consumidores brasileiros. Ministro, a propósito do próximo governo, o senhor fez uma projeção bastante interessante que o Brasil será um dos 10 maiores produtores de audiovisual em 10 anos. O senhor acha que... O senhor teve conversas, naturalmente, com o futuro presidente Bolsonaro, ou com a equipe. O senhor acha que essa projeção não pode ser prejudicada durante o governo Bolsonaro? Há na área cultural bastante temor em relação a isso, ou não? Bom, é difícil prever, Ricardo. Eu espero que não. A minha estimativa está baseada na ideia de que a política de audiovisual que nós temos hoje terá continuidade pelos próximos 10 anos. Se ela tiver continuidade, se seguirmos investindo da maneira como investimos em 2018,
cerca de 700 e poucos milhões de reais por ano. Esse ano conseguimos investir 1,3 bilhão porque havia recursos não utilizados de anos anteriores, né? Mas a Condecine gera algo em torno de 700 e poucos milhões para que nós possamos investir nesse campo. Se fizermos isso da maneira com que estamos fazendo agora em 2018, é que penso que poderemos fazer com que a nossa indústria audiovisual seja daqui a 10 anos uma das 5 maiores do mundo. Mas para isso é preciso haver continuidade e, claro, aperfeiçoamento, melhoria com o passar do tempo. Eu torço, sinceramente, para que o novo governo entenda o potencial que a cultura e que a economia criativa tem no Brasil, potencial econômico, potencial social. A gente pode falar sobre qualquer aspecto. O potencial social é gigantesco também. Nós temos um programa no Ministério da Cultura, Ricardo, que é um programa de construção de centros culturais em parceria com municípios, né? Estamos entregando aí, totalizando os investimentos dos últimos 2 anos, 50 novos desses centros culturais. E fizemos agora um estudo de impacto econômico e social. E os números mostram, esse estudo foi feito pela Universidade Federal de Pernambuco. Esse estudo mostra que nas comunidades onde há um centro cultural desse programa, você tem redução de violência, você tem melhoria das condições de saúde da população e você tem melhoria do desempenho educacional também dos jovens dessas comunidades. Portanto, o impacto social de projetos culturais consistentes como esse é realmente sensacional. Além do impacto econômico, eu espero que o novo governo tenha sensibilidade para isso e que mantenha e aperfeiçoe o que foi implementado nos últimos 2 anos. Ministro. A gente vai fazer a Ana pedir a palavra primeiro e em seguida vamos para esse lado aqui. Queria aproveitar que você citou o novo governo e lembrando, acho que a primeira vez que eu te entrevistei, deve fazer bem uns 15 anos, você fazia parte do Ministério da Cultura do primeiro governo do ex-presidente Lula. Tinha o projeto Dancinave, então, que vocês defenderam num momento muito difícil. Depois você fez parte, no Rio, do governo do Eduardo Paes. Nesse momento, você está no Ministério sob o Temer e vem trabalhar aqui em São Paulo com o João Dória. O que te move a aceitar esses cargos? Você busca uma proximidade com a ideologia de quem é o comandante daquela administração? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa trajetória. Não necessariamente, Ana Paula. O que me move é o desejo de impulsionar a cultura brasileira, a arte brasileira e de fazer com que as atividades culturais e criativas possam realizar esta vocação que elas têm de serem vetores de promoção de desenvolvimento econômico e social no nosso país. É uma visão que eu tenho já há muito tempo, é um assunto que eu estudei, me dediquei a isso e acho incrível que muitos brasileiros ainda não tenham percebido isso, que seja uma noção que ainda não é uma noção que faz parte ou que faça parte do senso comum, né? Muitos governos, muitos políticos, a própria mídia, muitas vezes, não enxerga, não reconhece essa dimensão, esse aspecto. Então, eu resolvi dedicar a minha vida profissional a isso e emprestei o meu conhecimento, a minha capacidade de gestão, a minha experiência aos governantes que me chamaram para realizar este trabalho. Naturalmente que com alguns eu tenho mais afinidade, digamos, de visão de mundo, afinidade política ou ideológica, com outros menos, né? Mas então no Ministério da Cultura lá no começo... Acho interessante falar... No começo lá, nos anos 2000, você defendeu algumas coisas nas quais você não é interessante a gente pensar nisso, quer dizer, acho que o Gilberto Gil, quando foi ministro da Cultura, ele foi essencialmente um excelente maestro
de uma orquestra muitas vezes dissonante, né? Nós tínhamos naquela equipe uma diversidade muito grande de pontos de vista, de visões de mundo, de visões de política cultural, e acho que o Gil via a riqueza da gestão dele como sendo a oportunidade de que todas as pessoas pudessem realizar o seu trabalho, mesmo que muitas vezes tivessem posicionamentos e visões diferentes, né? A minha dedicação já naquela época foi para o programa de economia criativa. Naquele momento nós desenhamos e começamos a implementar o primeiro programa de economia criativa no âmbito do Ministério da Cultura, também os primeiros estudos, as primeiras pesquisas, enfim, começamos a desenvolver essa área e naquele contexto era o que me atraía, né? E o ministro sempre deu muita corda para isso, sempre me estimulou outros no Ministério a perseguir este caminho, ao mesmo tempo que também outras visões tiveram oportunidade ali, né? O meu desejo é o desejo de realizar, de melhorar a vida das pessoas, de melhorar as condições da produção cultural e artística no nosso país, e eu espero ter contribuído ao longo desses anos para isso. O Saron queria fazer uma pergunta, depois acho que o Bruno... O ministro, recentemente nós tivemos, aliás, esse final de semana em Brumadinho, no Iotim, o maior museu a céu aberto do mundo, né? Algo impressionante do ponto de vista botânico, do ponto de vista cultural e artístico, né? E um museu que mudou a realidade e colocou na cena internacional uma cidade que poucos conheciam, né? Antes de Iotim não havia uma pousada, né? Não havia empregos gerados em torno da economia criativa, né? Isso não é diferente em outros países, né? Você pega Londres, a Inglaterra em Londres, enfim, Paris, Nova York, essas cidades todas se movimentam em torno da economia criativa, e o turismo cultural, o turismo de eventos é um grande gerador de recursos para a cidade. Você vai assumir a Secretaria do Estado de São Paulo agora, nos próximos dias, né? O Dória lhe pediu para trocar o nome, como todos nós já falamos aqui, ampliar o nome da Secretaria de Cultura. Nós temos um sistema cultural muito bem articulado em São Paulo, né? Temos o SESC, um importante instrumento de democratização da acesso à cultura, dirigido pelo Danilo. Temos os museus, temos um corredor cultural na Avenida Paulista maravilhoso, que hoje, de fato, mobiliza centenas e dezenas de pessoas. Mas também temos algumas questões em abertos para poder dar mais potência a esse turismo ligado à arte e à cultura, como é, por exemplo, o Museu do Ipiranga. Certamente um dos seus desafios será dar energia outra para este museu que está fechado e que daqui a pouco, chega 2022, nós precisamos comemorar os 200 anos nosso. Você tem uma agenda específica para o Museu do Ipiranga? 2, como interligar o sistema cultural de São Paulo para potencializar ainda mais o mundo da cultura? Bom, primeiro, vamos falar um pouco de Inhotim, né? Realmente é uma maravilha, né? É um lugar muito especial, é impressionante o que o Bernardo Paes conseguiu construir lá, quer dizer, um parque de arte contemporânea e de botânica que atrai quase 500 mil pessoas por ano, e essas pessoas vão para Brumadinho e movimentam a economia da cidade, porque consomem, se alimentam, usufruem agora da rede que existe lá e que surgiu a partir da rede de hospedaria, né, de hospedagem que existe lá e que surgiu a partir justamente do parque, da existência do parque. Enfim, acho que Inhotim, de certa maneira, simboliza tudo aquilo que eu falei antes a respeito daquele triplo benefício que o investimento, seja público, seja privado, em cultura tem, né? Quer dizer, gera renda, gera emprego, gera inclusão, também tem um impacto transformador na vida dos indivíduos. Duvido que alguém vá em Inhotim e saia de lá a mesma pessoa. Quer dizer, o impacto que aquela epifania de arte contemporânea tem
nas pessoas é algo profundamente transformador, algo que nos enleva a todos, né? Enfim, e há também, obviamente, o ganho em geração de recursos para a prefeitura da cidade, para o estado e para o país, recursos esses que podem ser investidos em educação, em saúde, em outras áreas com as quais o poder público lida, né? Inhotim é um emblema disso, eu acho que é algo que nós devemos realmente saudar. É fenomenal, fantástico, incrível que haja algo como Inhotim no nosso país, e realmente só uma mente visionária e um grande empreendedor como é o Bernardo Paes seria capaz de produzir aquilo. Recomendo aos espectadores, né, quem não conhece ainda Inhotim, por favor, faça este favor a você mesmo e vá lá. Acho que é algo que era necessário dizer, né, sobre Inhotim. Ministro, a gente vai ter que fazer um intervalo e para retomar a pergunta do Eduardo, a gente retoma no próximo bloco, o pessoal que também quer fazer outras perguntas. Okay. Tá bom? A gente sai então só um minutinho, mais um intervalo, voltamos com o ministro Sérgio Saleitão, futuro secretário de Cultura e Economia Criativa de São Paulo. Só um minutinho, aguarde aí. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o ministro Sérgio Saleitão, futuro secretário da Cultura e Economia Criativa de São Paulo. A gente cortou uma resposta que o senhor ia falar do Museu do Ipiranga e a economia que pode ser gerada em torno. Em seguida, vamos para mais uma pergunta do Bruno. Não, certamente a revitalização do Museu do Ipiranga, do Museu Paulista, está entre as prioridades da Secretaria. Eu já tive a oportunidade de conversar com o reitor da USP e sua equipe, também com o governador João Dória. Fizemos uma excelente reunião, há uma sintonia muito grande de visões. O projeto, na verdade, já está em andamento, já existe um projeto básico e o início de um projeto executivo, já existe também um projeto colocado na Lei Rouanet. O que nós precisamos fazer agora é definir muito claramente o modelo de gestão, de governança e de sustentabilidade para que o projeto tenha mais poder de atração em relação a potenciais investidores. Acho que vai ser necessária vai ser necessário um grande congraçamento entre empresas, entre investidores, para que possamos reunir os recursos necessários. Estamos falando aí de uma intervenção da ordem de cerca de 120, 130 milhões de reais para que tenhamos um novo museu do Ipiranga funcionando plenamente em 2022. Aliás, compatibilizando o seu papel como museu com o seu papel como instituição de ensino e pesquisa. Ministro Bruno agora. Ministro, como é que se explica que no meio dessa crise econômica toda o meu setor, né, de produção audiovisual está quase a pleno emprego? Falta equipamento, quer dizer, para não dizer mão de obra. Eu tive que trazer um maquiador da Argentina, porque não tinha. E eu tive que devolver uma zoom antes de terminar, uma lente antes de terminar a filmagem, porque já estava alugada. Desde que eu faço cinema, nunca tinha faltado equipamento. Bruno, na verdade, as atividades culturais e criativas em geral, elas passaram ao largo da crise econômica, da recessão que nós tivemos em 2015 e 2016. Como? Esse setor, ele cresceu entre 2013 e 2017 a uma taxa média anual de 8,1%, muito acima da média da economia brasileira. Daí a gente percebe o potencial que existe nessa área, potencial este que nós não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar. O que você falou é exatamente a visão que nós temos no MINC e na Ancine. Foi por isso que, como eu expliquei ao Mauro anteriormente, nós expandimos a política de audiovisual e criamos novas linhas de investimento, cobrindo todo o ecossistema desse setor,
e investindo também, por exemplo, em formação e capacitação. Quer dizer, nós precisamos mais profissionais. E aí, quer dizer, a gente vê como a economia criativa pode contribuir para o desenvolvimento do Brasil. No momento em que nós temos, na faixa etária de 18 a 24 anos, uma taxa de desemprego da ordem de 28,1%, que é uma das maiores do mundo neste segmento entre jovens, é óbvio que a economia criativa é uma resposta, pode ser uma resposta a isso, porque está crescendo, porque tem um mercado cada vez maior, porque é impactada pelas novas tecnologias e tem um alto poder de atração sobre os jovens. Quer dizer, quem é que não gosta de trabalhar com uma atividade que também é uma atividade prazerosa, algo que faz parte do seu universo de interesse. Então, nós precisamos capacitar cada vez mais jovens, formar profissionais de alto nível, com excelência, e com isso nós vamos impulsionar o crescimento do setor e com isso nós vamos elevar a capacidade que o setor tem de contribuir para o desenvolvimento do país. Nós já desenhamos aqui para São Paulo também um grande programa de formação e capacitação com cursos profissionalizantes, presenciais e online, sobretudo voltados para jovens. A ideia é que a gente possa formar anualmente em torno de 30 mil novos profissionais por ano para diversas atividades da economia criativa. Acho que isso certamente impulsionará muito o crescimento, a expansão do setor. Fábio. Esse assunto de formação estava na minha pauta aqui, porque realmente assim, o que a gente ouve de estúdios fora do país e tal olha, precisamos de mais gente, queremos investir mais e o que falta são profissionais. Então, baita oportunidade para São Paulo gerar mais emprego no setor. Já que aqui eu sou o único advogado presente, vou provocar você com o tema dos direitos autorais. A sua gestão no MINC aprovou as entidades de execução pública de obra audiovisual e habilitou elas no sistema, né? Quais você imagina que sejam os planos disso, o próximo passo? Você imagina que a efetividade do modelo devem sair, devem iniciar a arrecadação de direitos? Quais são as perspectivas em referência à questão de execução pública? Bom, eu acho que nós conseguimos avançar muito nessa área dos direitos autorais e conexos do âmbito do Ministério. Houve uma revisão na Lei dos Direitos Autorais em 2013, feita pelo Congresso Nacional, com a aprovação quase que de uma nova lei, né? Que obviamente incorporou muitas coisas da lei antiga, mas trouxe muitas inovações. E entre elas, deu ao Ministério da Cultura algumas atribuições regulatórias. Essa lei ela foi regulamentada apenas em 2015 e pouco ou nada avançou entre 2015 e 2017. O que nós fizemos, na verdade, foi, primeiro, criar a Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, também com a atribuição de realizar ações de combate à pirataria e ao tráfico de bens culturais, dando uma resposta institucional à altura da importância, da relevância do tema. E depois nós partimos para cumprir a lei, né? Penso que a primeira obrigação de todo e qualquer gestor público é cumprir a lei ou fazer com que as leis sejam cumpridas. Foi o que nós fizemos no âmbito dos direitos autorais, ao habilitarmos primeiro as entidades da música, e agora as entidades do audiovisual, as entidades representativas de diretores, de roteiristas e também de atores e atrizes que são intérpretes de obras audiovisuais. A partir de agora, a questão não está mais no Ministério. A partir de agora é uma questão entre os detentores desses direitos e seus representantes e os pagadores, que são aqueles que exibem conteúdos audiovisuais, que fazem a execução pública, né, a exibição pública de conteúdos audiovisuais. A lei estabelece claramente que isso deve ser objeto de livre negociação, é uma questão essencialmente privada. O que o Ministério da Cultura fez, com todo o amparo legal da Advocacia Geral da União, foi habilitar essas entidades, reconhecendo este direito que foi conferido a essas categorias profissionais pela Lei
de 2013. O que acontecerá a partir de agora deve ser objeto de livre negociação entre as partes. Ministra Sônia, pelo outro lado. Bom, eu queria fazer uma pergunta aqui sobre os fundos perpétuos, os fundos de endowment. Ótimo. Né? Estão começando a ser discutidos, pelo menos na área cultural. Eu sou conselheira do SOS Mata Atlântica e o SOS conseguiu fazer um fundo perpétuo que vai sustentar o Atol das Rocas para os próximos 100 anos. Né? São fundos que, compostos de doações, eles rendem um percentual. Esse percentual vai para pagar os custos do Atol das Rocas nesse caso. O Museu Nacional tem essa opção por lei ou por decreto, não sei como é que vocês fizeram. É possível fazer isso num país onde a doação não é uma coisa que é descontada do imposto de renda, você não tem nenhuma vantagem de doar como existe nos Estados Unidos? É possível fazer um fundo desse tamanho para o Museu Nacional a curto, longo, médio prazo? Sônia, o presidente Michel Temer teve uma grande dose de coragem ao enviar ao Congresso a MP 851, que regulamenta a criação de fundos patrimoniais permanentes, perpétuos, no Brasil, porque não havia uma regulamentação específica, né? Alguns fundos desse tipo, com esse perfil, foram criados anteriormente, mas usando a legislação de FIPs, que não é exatamente 100% adequada, né? Essa medida provisória foi analisada pelo Congresso e aprovada tanto pela Câmara quanto pelo Senado e agora está à espera de sanção presidencial. Eu penso que é um imenso, um gigantesco avanço para várias áreas, educação, meio ambiente, ciência e tecnologia e também para a cultura. Né? É um salto quântico, né? Porque os fundos patrimoniais são, a gente vê isso na Europa, nos Estados Unidos. Para o brasileiro dele doar Então, agora, com a legislação, nós temos segurança jurídica para que isso acontecesse. Um dos grandes obstáculos para doações por parte de famílias, de empresários, executivos e mesmo empresas, pessoas jurídicas, era o fato de não termos uma regulamentação para fundos desse tipo e não termos segurança em relação à gestão e à governança desses recursos e das instituições beneficiadas. Agora, com essa regulamentação, há uma série de regras e normas e critérios para gestão, governança e sustentabilidade, não apenas dos fundos, mas também das instituições beneficiadas. Portanto, há agora um grau de segurança, de certeza que antes não havia. Mas o doador vai ter algum benefício? Sim. No caso específico, Ricardo, só para terminar, no caso específico da cultura, as doações feitas a fundos patrimoniais permanentes voltados para instituições culturais como orquestras, museus, companhias de dança, etc., também bibliotecas, enfim, gozarão ou poderão gozar do benefício da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o que certamente será um estímulo muito grande à imagem e semelhança do que acontece nos Estados Unidos e na Europa. Mauro, a gente tem tempo para uma pergunta rapidinho, uma resposta bem rápida também do ministro. Ministro, nós estamos aqui, talvez, na mais importante TV pública do Brasil, né? Mas nós não temos ainda, na TV pública, uma política, uma estratégia de atuação em conjunto com a produção independente, de forma estruturante, como a gente tem na BBC de Londres, na PBS, na CBS. O que é possível ter uma estratégia desse tipo, uma política de atuação conjunta com a produção independente, considerando, então, a pujança que vivemos no setor audiovisual brasileiro? Não, sem dúvida, Mauro. Eu penso que os três eixos que fazem essencialmente uma TV pública são a produção independente de conteúdos, o jornalismo e a educação, o lado educativo. E acho que é perfeitamente possível você compatibilizar esses três vetores, esses três eixos, numa programação que tenha grande poder de atração de público, como acontece
em outros países. Você mencionou aí o Reino Unido, também o Canadá, França, Austrália. etc. Austrália, enfim, eu acho perfeitamente possível, tenho certeza que esse é o objetivo dos gestores da TV Cultura e da Fundação Padre Anchieta, e eu serei na secretaria um parceiro da TV Cultura e da Fundação Padre Anchieta para que a gente possa fazer a TV Cultura crescer ainda mais e conquistar um espaço à altura do seu potencial. Essa é a boa notícia de hoje. Um ping-pong rapidinho para a gente fechar. Qual o seu ídolo na área de cultura? Uau, essa é uma pergunta difícil, né, Ricardo? Eu poderia mencionar vários, mas eu vou ficar com um escritor que eu tenho uma grande admiração, que é Nelson Rodrigues. Maravilha. Seu filme? Vamos lá, de novo também uma pergunta dificílima, né? Eu vou mencionar um filme maravilhoso que está em cartaz, que é o novo filme, a nova produção do cineasta Carlos Diegues, o grande circo místico baseado no poema do Jorge de Lima. É um filme fenomenal, capaz de encantar pessoas de todas as idades. Realmente recomendo que todos vejam. E o seu livro de cabeceira? Bom, vamos lá. Meu livro de cabeceira é A Revolta de Atlas, de Ayn Rand. É um livro ao qual eu recorro muitas vezes. Acho que o discurso do John Galt, que é uma parte desse romance, que também é um livro de filosofia, é uma das mais belas, sublimes peças da literatura universal. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade para recomendar um livro que eu acabei de ler, que é um livro excepcional, que é o História da Riqueza no Brasil, do Jorge Caldeira. Nossa, conselheiro aqui. Pois é, espetacular. E uma frase, um verso para encerrar? Olha, eu fico com a frase do tio Ben, que é o tio do Peter Parker, né? O Homem-Aranha. Na verdade, é uma frase do Stan Lee, aliás, baseada em Augusto Conte, né? Ele diz para o Peter Parker, logo na primeira história do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Obrigado, ministro. Foi um prazer. O prazer foi todo meu. Estamos chegando ao final de mais dessa edição do Roda Viva. Eu agradeço a participação do Bruno Barreto, da Sônia Raci, da Ana Paula Souza, do Eduardo Saron, do Mauro Garcia e do Fábio Sesnick e do nosso criativo Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao ministro Sérgio Sá Leitão. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.